Vamos conversar um pouquinho sobre o texto de Immanuel Kant, chamado Resposta à Pergunta: O que é esclarecimento? Esse texto ele foi uma resposta de Immanuel Kant à chamada de uma revista de Berlim, que em 1783 fez essa pergunta, né? O que é o esclarecimento? E diversas pessoas postaram os seus textos, né? Mandaram seus textos para a revista. O Kant mandou a sua resposta, que é esse texto que a gente vai ler um pedaço dele aqui, em 1784, na verdade. E a resposta do Kant ficou tão famosa que esse é um dos principais textos desse filósofo e que, enfim, ecoa até hoje para a gente, ok? Bom, vamos começar a conversar olhando parágrafo por parágrafo do que a gente tem aqui, né? Já no primeiro parágrafo aparece uma coisa importante, o conceito de menoridade. Ele define menoridade como a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Então, ele está falando aqui de uma questão da autonomia do pensamento, tá? Se você é menor, você não é autônomo. Você só consegue decidir as coisas, ter o seu entendimento, se alguém te guiar, ok? E aí ele vai também já falar no primeiro parágrafo que essa minoridade acontece por falta de coragem, tá? Por falta de decisão. Ele emenda já no segundo parágrafo falando que soma-se essa falta de coragem à preguiça e à covardia. Então nós somos capazes de sairmos da minoridade. Só que nós não temos coragem, nós temos preguiça e nós somos covardes para fazer isso. Bom, mas se sair da minoridade é algo que nós devemos fazer, por que a gente não faz isso, né? Por que nós aceitamos essa covardia? Por que nós temos essa falta de coragem? Ele vai falar que viver na minoridade é algo confortável. Isso já no parágrafo 2. E aí ele vai dar alguns exemplos, né? E olha como essas coisas servem para a gente até hoje, se a gente parar para pensar. Eu tenho um livro que eu faço do que está escrito nesse livro a minha verdade. Eu tenho um diretor espiritual, eu tenho um pastor, eu tenho um padre, eu tenho um pai de santo, tanto faz, que vai dizer para mim sobre a minha consciência espiritual. Eu vou ter um médico, eu vou ter um especialista em saúde que vai decidir o que é melhor para o meu corpo. Eu não vou fazer isso por mim, tá? Eu não vou ter o esforço de tentar entender o que é o meu saber, o que é o meu espírito, o que é o meu corpo. Eu não tenho esse esforço. E ele vai dizer que a gente acaba se conformando e se confortando com esse jeito de viver. Ainda no segundo parágrafo, aparece duas ideias importantes. Primeiro, é uma perspectiva mais social, quando ele faz referência à humanidade, e também aparece a figura dos tutores, né? O que são esses tutores? Os tutores são aqueles que serão responsáveis por manter outras pessoas na minoridade. São aqueles que vão se aproveitar dessa covardia, da coragem, desculpa, da falta de coragem, da preguiça e vão manter as pessoas dentro da minoridade, tá? E aí ele vai dizer que coletivamente há muito mais pessoas que preferem estar na minoridade porque tem aquele parte do conforto, mas também esses tutores, eles vão dizer que a maioridade, ela é perigosa, ela é difícil, né? Se você ficar em pé, se você andar por si próprio, você vai cair, você vai se machucar, e isso vai fazer mal para você.
Então é melhor você deixar que eu te guie, que eu sempre te dê a mão. Nunca saia do seu andador, né? Eu vou manter você seguro, eu vou manter você bem. E aí as pessoas vão ser estimuladas por esse temor e vão permanecer na menoridade porque estão sendo tuteladas por esses tutores, essa figura que aparece ali. No final do segundo parágrafo, ele vai dizer: poxa, mas isso é totalmente desnecessário, porque todos nós somos capazes, somos fortes o suficiente para nos recuperarmos de tombos. E esses tombos que nós teremos serão um, serão dois, e eles serão os fatos que nos tornarão mais fortes. Serão esses tutores que vão dizer que têm a verdade, que podem te proteger, aqueles que serão responsáveis, na verdade, por nos limitar, né? Então, as pessoas que estão sobre essa atmosfera de domínio dos tutores, mesmo depois, se eventualmente conseguem sair dessa tutoria, conseguem sair desse jugo dessas pessoas, elas vão ter aquilo como praticamente uma natureza delas. Elas vão estar acostumadas, como ele diz no texto, né, a serem gado. Elas não vão conseguir pular um riachinho de 50 centímetros de água sozinhas, porque elas sabem que se elas fizerem esse salto, elas estão doutrinadas para a ideia de que se elas pularem, elas vão cair dentro da água, elas vão se machucar e elas não serão, então, autônomas para sair da menoridade e para conseguir andar com as próprias pernas. É isso que a gente vê no terceiro parágrafo. Como nós já estudamos com relação ao imperativo categórico, é muito importante a liberdade. E aqui ele vai dizer que se o grupo de pessoas tiver liberdade, eles vão conseguir e necessariamente sairão da menoridade. Porque sempre vai haver alguém que vai pensar por si próprio. E a partir dessas pessoas, nós teremos uma disseminação dessa liberdade de pensamento. Essas pessoas vão despertar a vocação de cada homem em pensar por si mesmos. E aí vem uma parte interessante. Kant vai dizer que aquele público, aquele povo que antes era dominado por essa pessoa que se esclareceu por causa da liberdade e agora consegue pensar por si própria, as pessoas vão colocar essa pessoa de canto, vão falar que, na verdade, ela tem que estar submissa àqueles padrões, àqueles pensamentos de outrora. Vão deixar ela como se fosse agora diferente, como se não mais pudesse fazer parte daquele grupo. Ele vai dizer assim: antes, essa pessoa que agora está livre, que agora pensa por si própria, ela plantava preconceitos. E aí agora ela vai ser vítima, ela vai ser acusada pelos próprios preconceitos que antes ela plantou. Ele fala assim, ó: vê-se assim como é prejudicial plantar preconceitos, porque terminam por se vingar daqueles que foram seus autores ou predecessores destes. Olha que coisa interessante, gente. Se a gente planta preconceito, eu posso depois entender que aquele preconceito não era real, que aquilo é apenas uma fantasia. Porém, se eu o plantei, logo eu me tornarei vítima dele. Ainda no quarto parágrafo, aparece uma coisa fundamental em Kant. Kant não é um revolucionário. Ele vai, nesse texto, fundamentar que é necessário uma mudança lenta, gradual,
para que nós nos tornemos esclarecidos, para que nós nos consigamos efetivamente sair da menoridade para a maioridade. Ele vai falar que as mudanças rápidas, uma revolução, apenas vai fazer com que mude alguém ali que era um déspota, acabe com uma opressão, mas não vai produzir uma verdadeira reforma no modo de pensar. Essa verdadeira reforma, ela é necessariamente uma construção que se dá de maneira lenta. E no último trecho, ele reforça a importância da liberdade. A gente já viu essa questão dentro do imperativo categórico, a liberdade é o fundamento dela, é o fundamento do imperativo. E isso vai aparecer aqui de novo. Só que aí ele apresenta uma crítica à sociedade dele, que talvez temos que avaliar se ela ainda não é válida para a nossa sociedade, para o nosso tempo. Ouço agora, porém, exclamar de todos os lados: não raciocineis. O oficial diz: não raciocineis, mas pagai. O sacerdote proclama: não raciocineis, mas creia. Eis aqui, por toda parte, a limitação da liberdade.